3 dias antes da minha cirurgia de grande porte, eu achava que entendia o que significava suportar tudo em silêncio, sem quebrar. Eu acreditava que me manter calma protegeria o último fio frágil que ainda me ligava às pessoas que eu continuava chamando de família. Meu nome é Kayla Simons. Tenho 28 anos e aquela semana deveria ser sobre sobreviver a uma operação médica capaz de mudar meu futuro. Tudo começou com uma mensagem que gelou minhas mãos. Minha irmã escreveu no grupo da família. O casamento vai acontecer neste fim de semana. Não pode ser adiado. Fiquei encarando a tela por alguns segundos, porque aquele não era um fim de semana qualquer. Era exatamente a data que constava nos meus papéis do hospital. O dia que o cirurgião havia circulado 2 vezes. O dia em que eu deveria estar sob anestesia enquanto meu corpo seria aberto para consertar algo que vinha piorando havia meses. Liguei para minha mãe, esperando que, ao menos por um segundo, ela hesitasse. Nós já prometemos que estaríamos no casamento da sua irmã, disse ela, sem baixar o tom de voz. Pude ouvir meu pai ao fundo antes mesmo de ele pegar o telefone. Sua cirurgia pode esperar. Um casamento só acontece uma vez na vida. Essas palavras pesaram mais do que o próprio diagnóstico. Eu não gritei. Não discuti. Não implorei. Apenas disse o que eles esperavam que eu dissesse. Eu entendo. Meu namorado permaneceu ao meu lado o tempo todo. Nunca me interrompeu, nunca tentou falar por mim. Apenas segurou minha mão quando meus dedos começaram a tremer, ficando perto de mim daquele jeito silencioso que eu nunca tinha recebido da minha própria família. Antes de continuar, quero pedir que você tire um segundo para se inscrever. Fique comigo até o fim dessa história, porque o que aconteceu depois daquela mensagem chocou até as pessoas que achavam que me conheciam de verdade. E a verdade por trás daquele fim de semana de casamento mudou tudo. Anos atrás, minha família vivia em rotinas silenciosas, nas quais todos pareciam entender o seu lugar menos eu. Porque o meu lugar nunca era dito em voz alta. Apenas era presumido. Apenas esperado. Nunca questionado. A primeira vez que percebi o quanto as coisas eram diferentes foi quando notei que minha irmã, Brianna, sempre era tratada como o centro das decisões importantes. Sempre que alguma escolha precisava ser feita, tudo girava em torno do que a deixava confortável, do que protegia seus sentimentos, do que tornava a vida dela mais fácil. Já as minhas necessidades eram tratadas como detalhes secundários, que podiam ser ajustados ou ignorados sem grandes consequências. Comecei a trabalhar muito cedo, não porque alguém me pediu, mas porque o peso de ver tudo desmoronar parecia maior do que o peso do trabalho em si. Eu cuidava das contas da casa em silêncio, colocava lembretes para pagar água e luz, preenchia formulários de seguro, ouvia conversas sobre dinheiro sem jamais participar das decisões finais, porque todos assumiam que eu resolveria os problemas sem precisar ser vista. Brianna nunca conseguiu manter um emprego estável por muito tempo, e minha mãe sempre encontrava uma explicação: era fase, era incompreensão, era azar, era culpa de pessoas que não souberam valorizá-la. Sempre que ela precisava de ajuda, a casa inteira parecia se rearranjar para acomodar os problemas dela. Enquanto as minhas dificuldades ficavam escondidas atrás das rotinas que mantinham a família funcionando, houve longos períodos em que ela viveu sem nenhuma renda fixa. Mesmo assim, o padrão de vida que ela esperava nunca mudou, porque eu pagava parte disso em silêncio, sem que ninguém precisasse pedir 2 vezes. Eu cobria o aluguel quando ela se mudava, arcava com despesas básicas de seguro quando ela não conseguia, pagava compras de mercado quando minha mãe dizia que o dinheiro estava apertado e carregava toda essa pressão sem esperar agradecimento algum, porque gratidão nunca fez parte do combinado. Minha mãe adorava falar sobre união familiar, mas, na prática, união quase sempre significava que eu era quem tinha que recuar nos conflitos, quem suavizava conversas difíceis, quem dava mais para que o clima continuasse em paz. Meu pai raramente perguntava como eu estava lidando com tudo, mas vivia me lembrando que uma família só sobrevive quando alguém está disposto a se sacrificar, e essas palavras, aos poucos, moldaram a forma como eu enxergava meu próprio valor. Com o tempo, ninguém mais precisava me dizer o que era esperado de mim, porque isso já fazia parte de quem eu era. Quando surgiam buracos financeiros, eu os cobria sem discutir. Quando planos precisavam de apoio, eu oferecia sem resistência. Quando Brianna precisava de estabilidade, todos entendiam em silêncio que seria eu quem faria isso acontecer. Deixei de buscar reconhecimento porque querer crédito passou a parecer infantil por algo que já havia se tornado uma obrigação.
parei de compartilhar minhas frustrações porque isso gerava uma tensão que, no fim, eu mesma era encarregada de resolver. Aprendi a trabalhar em silêncio, a contribuir discretamente, a atravessar pressões sem demonstrar o quanto aquilo realmente me custava. Quando cheguei à vida adulta, o sacrifício já não parecia mais uma escolha. Parecia um papel permanente, costurado em cada detalhe do funcionamento da nossa família. Eu sustentava sem ser vista. Eu provia sem ser agradecida. Eu me ajustava sem que ninguém pedisse, porque aquele era o único jeito que eu conhecia de manter tudo estável. E, sem perceber exatamente o momento em que isso aconteceu, eu deixei de acreditar que merecia ser cuidada da mesma forma que cuidava de todos os outros. 2 semanas antes de tudo desmoronar, o clima dentro da minha família mudou de um jeito quase alegre no início, como se algo novo e promissor tivesse entrado em nossas vidas antes mesmo que eu tivesse tempo de questionar. Brianna anunciou que ia se casar. E, por um breve instante, senti uma felicidade verdadeira por ela, porque acreditei que, finalmente, ela havia encontrado algo estável, algo que pudesse dar direção à vida dela, algo que talvez aliviasse a pressão sobre nossa família. Eu a parabenizei sem hesitar, sem perceber que aquele momento logo se transformaria em uma responsabilidade não dita, colocada silenciosamente sobre os meus ombros. Minha mãe e meu pai entraram em modo de planejamento quase de imediato, e junto com o entusiasmo veio aquela expectativa familiar de que eu arcaria com a maior parte das despesas, sem resistência. No começo, tudo parecia leve, preenchido por conversas sobre locais, decoração, lista de convidados e sobre como era importante que tudo parecesse perfeito para que ninguém julgasse nossa família. Eu concordava com a cabeça durante essas conversas não porque estivesse totalmente de acordo, mas porque ainda acreditava que proteger a harmonia da família era minha responsabilidade. No início, os valores pareciam razoáveis, altos, mas administráveis. Então, eu dizia a mim mesma que aquilo era temporário, que um evento de família merecia apoio e que eu deveria me orgulhar de contribuir. Eu queria acreditar que pagar pelas coisas era uma forma de amor. E queria acreditar que esse amor, algum dia, retornaria para mim de um jeito que eu realmente pudesse sentir. As primeiras rachaduras surgiram em silêncio. Cada nova lista de despesas chegava mais rápido que a anterior, mais longa, mais detalhada, menos prática. Um local simples virou um salão de luxo. Um vestido modesto virou uma peça exclusiva de grife. As flores deixaram de ser apenas flores e se transformaram em arranjos importados que custavam mais do que todas as minhas despesas mensais. Eu comecei a me sentir confusa. Ainda assim, forcei-me a ficar em silêncio, porque questionar parecia traição. Continuei concordando com os pagamentos, convencendo a mim mesma de que aquele era o trecho final, de que depois do casamento tudo se estabilizaria, de que meu papel de manter tudo em pé iria, aos poucos, desaparecer e dar lugar a algo mais saudável. Eu continuava dizendo a mim mesma que, às vezes, uma família precisa que uma única pessoa carregue o peso para que todos os outros consigam respirar. E eu fazia isso havia tanto tempo que parar agora parecia antinatural. Mas os pedidos começaram a mudar de tom. Deixaram de soar como necessidades e passaram a soar como expectativas. Brianna começou a enviar mensagem atrás de mensagem, listando coisas que não tinham nada a ver com conforto ou necessidade, e tudo a ver com imagem e status. Cada nova exigência parecia menos uma celebração do amor e mais um teste de quanto eu estava disposta a abrir mão antes de finalmente me quebrar. Algo dentro de mim começou a mudar. Eu não acusei ninguém. Não discuti. Não levantei a voz. Apenas comecei a me perguntar se, no meu mundo, a palavra família não havia se transformado lentamente em outro nome para obrigação, em vez de cuidado. Mesmo assim, eu ainda transferia o dinheiro. Ainda aprovava os planos. Ainda dizia a mim mesma que era isso que uma boa filha deveria fazer. Guardava minhas dúvidas só para mim, porque o silêncio sempre pareceu mais seguro do que o confronto. Eu continuava enviando dinheiro porque a paz sempre foi mais valorizada do que a verdade. Continuava sorrindo durante as conversas porque quebrar o padrão parecia mais assustador do que continuar dentro dele. Ao final daquela semana, a sensação de que algo estava errado já não ficava apenas no fundo da minha mente. Ela passou a viver dentro do meu peito, constante e pesada, esperando o momento em que eu finalmente não conseguiria mais ignorá-la. Alguns dias depois, meu corpo parou de me dar avisos silenciosos e começou a me obrigar a escutar. A dor veio sem drama, sem alarde, apenas uma pressão profunda que tornava difícil respirar de um jeito normal. Meu namorado, Daniel,
Foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Não porque eu reclamasse, mas porque meus movimentos ficaram mais lentos e minhas mãos começaram a tremer quando tentei segurar um copo de água. Ele me levou ao hospital sem transformar aquilo em uma conversa. Eu permaneci no banco do passageiro tentando organizar meus pensamentos enquanto ele se concentrava na estrada. O maxilar tenso, a presença calma de um jeito que me fazia sentir menos sozinha sem precisar de palavras. Naquele momento, eu não pensei em casamentos nem em dinheiro. Pensei apenas em permanecer consciente tempo suficiente para entender o que estava acontecendo. O Dr. Samuel Ura entrou na sala com a voz tranquila e uma expressão séria que não parecia cruel, apenas honesta. Explicou minha condição devagar, usando palavras que não tentavam me assustar, mas que também não suavizavam a verdade. Disse que a cirurgia não era opcional. Disse que adiar seria perigoso. Disse que o tipo de planejamento financeiro envolvido não era algo a ser tratado com descuido. As palavras dele se acomodaram no meu peito com uma finalidade silenciosa, mais pesada do que a própria dor. Eu não chorei. Não entrei em pânico. Apenas concordei com a cabeça, porque não havia o que discutir. Algumas horas depois, entre papéis e exames, sentei sozinha no estacionamento e liguei para minha mãe e meu pai. Contei a verdade. Disse que a cirurgia estava marcada para o fim de semana. Disse que eu estava com medo, mas firme, e que precisava, ao menos, que eles entendessem a gravidade da situação. A voz da minha mãe veio suave, quase distante. Ela disse que sentia muito. Disse que esperava que eu fosse forte. Então fez uma pausa e, em seguida, desviou a conversa de volta para os preparativos do casamento, perguntando se eu já tinha enviado o pagamento adicional para o local da festa. A rapidez daquela transição parecia irreal, como se a palavra cirurgia tivesse apenas passado pelos ouvidos dela sem se fixar em nenhum lugar real. A voz do meu pai veio logo depois. Ele não perguntou sobre o meu estado de saúde. Ele não perguntou o que o médico havia dito. Disse apenas que grandes eventos exigem sacrifícios e que casamentos não podem ser prejudicados por problemas pessoais. Disse: você deveria deixar sua situação de lado para que os planos dela não desmoronem. O jeito como ele falou da minha saúde fez tudo parecer pequeno, como se fosse apenas um incômodo, e não uma ameaça real. Aquele foi o primeiro momento em que senti algo dentro de mim mudar sem se quebrar. Disse a eles que não podia mais enviar dinheiro. Disse que os recursos que eu tinha agora eram necessários para o hospital. Disse que não haveria exceções. Minha voz não se exaltou, mas também não tremeu. Eu não estava com raiva. Eu estava exata. O silêncio que veio depois não foi um silêncio tranquilo. Foi daquele tipo que parece sugar o ar de dentro do ambiente. Depois da ligação, fiquei sentada no carro, com Daniel ainda ao meu lado. E, pela primeira vez, entendi o que significava traçar um limite que eu nunca havia traçado antes. Eu não sabia o que isso me custaria nos dias seguintes. Mas sabia que, se eu cruzasse aquela linha de novo, perderia algo muito mais importante do que dinheiro. 2 dias depois de contar a ele sobre a minha cirurgia, meu celular vibrou de um jeito que parecia mais pesado do que uma mensagem comum. Eu tinha acabado de organizar alguns documentos médicos quando o nome de Briana apareceu na tela. A mensagem era curta, direta e descuidada daquele jeito que só o que é feito de propósito consegue ser. Ela escreveu que o casamento aconteceria exatamente no mesmo fim de semana. Não havia hesitação nas palavras, nem pedido de desculpas, nem explicação, apenas um anúncio seguro, como se estivesse compartilhando uma boa notícia, e não pressionando uma ferida aberta. Por alguns segundos, fiquei olhando para a tela, não porque eu não tivesse entendido, mas porque eu não queria aceitar o quão precisa havia sido a escolha daquele momento. Liguei para minha mãe sem pensar muito no tom que usaria. Perguntei se era verdade. Perguntei se eles sabiam o que aquela data significava para mim. A voz dela não subiu nem desceu. Permaneceu firme, daquele jeito que as pessoas soam quando já tomaram uma decisão. Ela disse que estava tudo confirmado, que tudo já havia sido reservado, que os convidados já tinham sido avisados e que seria egoísmo esperar que os planos fossem alterados tão em cima da hora. Senti algo frio se acomodar atrás do meu peito. Não era pânico. Não era raiva. Era apenas uma consciência silenciosa. Disse a ela que não estava pedindo que o casamento fosse cancelado. Disse que só queria saber onde eles estariam naquele dia.
A pausa foi breve, quase educada. Então ela respondeu que estariam na cerimônia, porque era lá que eles eram mais necessários. Quando falei com meu pai mais tarde, naquela mesma noite, ele foi ainda mais direto. Não rodeou a verdade nem tentou suavizá-la. Disse que casamentos são marcos insubstituíveis, enquanto procedimentos médicos são coisas que podem ser suportadas em silêncio. Disse que fazia mais sentido eles estarem ao lado de Brianna em uma celebração pública do que sentados em silêncio em uma sala de espera de hospital. Ele não levantou a voz. Não parecia irritado. Parecia definitivo. Foi nesse momento que a última peça se encaixou para mim. Eu entendi que aquele timing não era coincidência. Entendi que não era descuido nem ignorância. Entendi que Brianna havia escolhido aquela data depois de saber da minha cirurgia e não antes. E que nunca foi por conveniência. Era sobre pressão. Era sobre controle. Era sobre me empurrar para um lugar onde eu me sentiria pequena demais para me proteger. O mais estranho foi que eu não senti vontade de discutir. Não senti necessidade de me defender. Não chorei. Não gritei. Apenas me senti cansada de um jeito muito claro, como uma porta se fechando dentro de mim, uma porta que eu vinha mantendo aberta havia anos demais. Daniel percebeu que algo havia mudado em mim antes mesmo de eu dizer qualquer coisa em voz alta. Ele não fez perguntas que exigiam respostas. Não ofereceu conselhos que soassem como ordens. Apenas ficou perto de mim do jeito mais silencioso possível, sentando ao meu lado, me levando às consultas, trazendo água quando eu esquecia de beber. A presença dele não era barulhenta, mas era constante. E nessa constância, eu me senti mais compreendida do que em muitos anos. Naquela noite, eu não anunciei nenhuma decisão. Não ameacei ninguém. Não enviei mensagens longas. Deixei a verdade repousar comigo em silêncio. Deixei a realidade se acomodar nos meus ossos. Eu havia sido colocada em segundo lugar mais uma vez, sem nenhuma hesitação. Ao final daquele dia, eu já não questionava mais se importava para eles. Eu tinha a resposta. Só ainda não havia decidido o que faria com ela. Um dia antes do casamento, acordei com uma sensação estranha e desconhecida pesando dentro do meu peito. Um sentimento silencioso que não se parecia com medo nem pânico, mas com algo mais próximo de um fim, algo que eu nunca havia sentido antes. O peso que antes vivia no meu corpo havia desaparecido, não porque a vida tivesse ficado mais fácil de repente, mas porque eu finalmente havia parado de me obrigar a carregar tudo sozinha, sem questionar, sem descanso. Naquela manhã, eu ainda não liguei para ninguém. Mas também não hesitei por um único segundo, porque a verdade é que minha decisão já tinha se formado dentro de mim muito antes de o sol tocar a janela da cozinha. Sentei à mesa com o notebook aberto, encarando números que representavam meses de promessas preciosas e invisíveis, sacrifícios silenciosos que eu fiz sem jamais colocá-los em palavras. Desta vez, eu não vi aqueles números como algo que eu devia ou como algo que me controlava. Eu os vi como algo que finalmente me era permitido tocar, ajustar e soltar sem medo ou culpa. Comecei pelo local da cerimônia, falando com voz controlada, os dedos firmes passando pelo processo com uma calma que me surpreendeu. Não havia raiva no meu tom, mas também não havia suavidade, apenas uma clareza desconhecida, porém necessária. Cancelei a reserva, confirmei o estorno e retirei meu nome do contrato sem pedir permissão a ninguém, porque eu já não acreditava que precisava dela. Depois disso, entrei em contato com a floricultura, depois com o buffet, depois com a empresa de som. Passei por cada etapa sem pressa, mas sem parar. Cada mensagem era curta, porém intencional, carregando uma quietude definitiva que ficava mais pesada a cada passo, não por culpa, mas porque eu começava a entender o quanto eu havia estado soterrada dentro de decisões que nunca foram realmente minhas. As notificações de reembolso foram aparecendo aos poucos, uma a uma, cada vez mais reais. Nem todas voltaram por completo, porque contratos não se importam com emoções. Aceitei as perdas em silêncio, porque aquilo já não era mais sobre dinheiro. Era sobre, finalmente, recuperar o controle. Daniel ficou em silêncio perto da porta, próximo o suficiente para estar presente, distante o bastante para me dar espaço. Ele não se aproximou e não se afastou. A presença dele não parecia pressão. Parecia estabilidade que não exigia nada em troca. À medida que a tarde avançava, meu celular começou a vibrar com mais frequência, com números desconhecidos surgindo rapidamente na tela e desaparecendo em seguida.
Deixei todas as ligações caírem sem resposta, porque aquele não era o momento para explicações, pedidos de desculpa ou conversas para as quais eu ainda não estava pronta. No centro daquele silêncio, eu entendi exatamente o que estava acontecendo sem que ninguém precisasse me dizer. Fornecedores protegem o próprio negócio acima de tudo, o que significa que eles agem assim que a instabilidade aparece. Seus sistemas foram feitos para agir rápido, cancelar em silêncio e mudar o foco sem emoção ou hesitação. Eu não enviei nenhuma mensagem para Brianna. Eu não avisei minha mãe. Não envolvi meu pai. Não houve discurso, nem confronto, nem uma cena dramática prestes a acontecer. Houve apenas silêncio. E, pela primeira vez na minha vida, aquele silêncio pareceu honesto em vez de perigoso. Quando o sol começou a baixar, minhas mãos já não tremiam mais. E aquele pequeno detalhe me surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, porque fazia muito tempo que meu corpo havia esquecido como era sentir calma de verdade. Meus ombros foram relaxando aos poucos, e minha respiração já não parecia algo que eu precisava controlar segundo a segundo. O medo não veio. O pânico não apareceu. A culpa não assumiu o controle. Em vez disso, senti uma estabilidade que não dependia da aprovação de ninguém. Daniel colocou um copo de água ao lado da minha mão. Ele não fez perguntas. Não ofereceu conselhos. Apenas permaneceu perto o suficiente para me lembrar, sem palavras, de que eu não estava sozinha. Quando a noite se aproximou, a casa continuava em silêncio, mas não parecia vazia. Meu celular permaneceu quieto porque eu não o procurei. Não busquei reações, não esperei caos. Deixei tudo seguir adiante sem me obrigar a fazer parte daquilo. O que eu fiz naquele dia não foi barulhento nem cruel. Foi apenas algo que precisava acontecer. Por anos, eu mantive tudo em pé dando mais do que eu tinha. Naquele dia, pela primeira vez, deixei as coisas desmoronarem sem oferecer absolutamente nada. E essa escolha foi mais forte do que qualquer coisa que eu já tivesse feito. Naquela noite, dormi sem me explicar para ninguém. Na manhã da minha cirurgia, o tempo pareceu estranhamente suspenso, como se meu mundo tivesse se reduzido a movimentos silenciosos e respirações cuidadosas. Fui conduzida por corredores brancos de hospital enquanto as rodas sob a minha maca avançavam em um ritmo lento e constante, mais real do que o medo que eu achei que sentiria. As enfermeiras falavam em vozes baixas e profissionais, conferiam minha pulseira, ajustavam um lençol fino sobre meu peito e me preparavam para um momento que não tinha nada a ver com as expectativas de mais ninguém. Daniel permaneceu ao meu lado até o último segundo possível. Não disse nada, não ofereceu conselhos. Apenas envolveu minha mão com a dele de leve, com uma presença firme que não exigia nada de mim. Naquela mesma hora, o salão de festas que deveria celebrar Brianna começava a revelar o quão frágil sempre havia sido o controle dela. Ela chegou esperando música, flores, iluminação, equipamentos de som e um palco impecável que havia descrito a todos com orgulho. Em vez disso, entrou em um espaço meio vazio, com o chão nu, cantos silenciosos e fileiras de cadeiras que pareciam inacabadas e fora de lugar. No começo, ela riu de forma meio sem graça, pensando que era apenas um atraso de horários. Mas o riso desapareceu rápido quando nenhum funcionário apareceu, nenhuma caixa chegou e nenhuma música começou a tocar. A reação de Brianna passou da confusão para um pânico visível. As mãos se apertaram em torno do telefone enquanto ela tentava ligar para os fornecedores, que já não atendiam mais. A voz dela se elevava a cada chamada sem resposta, passando de perguntas cortantes a exigências raivosas que ninguém ali tinha poder de resolver. Ela andava de um lado para o outro pelo salão, o rosto tenso, a respiração curta, incapaz de aceitar que a imagem perfeita que havia planejado estava se desfazendo diante dos seus olhos. Minha mãe reagiu de forma diferente. No início, tentou manter as aparências, recebendo os convidados com sorrisos forçados, dizendo que devia ter ocorrido algum erro técnico. Mas, com o passar dos minutos, o sorriso começou a rachar. Ela puxava Brianna de lado repetidas vezes, sussurrando com urgência, tentando acalmá-la enquanto claramente não entendia o que estava acontecendo. Meu pai se movia inquieto perto da entrada, ligando para pessoas que achava que poderiam consertar a situação, prometendo soluções que, na verdade, ele não tinha como oferecer. Os dois pareciam perdidos em um espaço onde sempre acreditaram que tudo seria resolvido em silêncio por mim. Os convidados começaram a sentir a tensão muito antes de qualquer explicação.
Alguns se levantaram devagar, olhando ao redor com um desconforto crescente. Outros trocaram olhares confusos e cochichos apressados. Alguns tentaram consolar minha mãe, mas a maioria começou a se dirigir à saída em pequenos grupos, inseguros. Quanto mais o silêncio se prolongava, menos as pessoas se sentiam dispostas a ficar. O ambiente passou da celebração para o constrangimento e, depois, para um julgamento silencioso sem que ninguém precisasse dizer nada. Ethan, o marido da minha irmã, percebeu o fracasso da cerimônia não através da raiva, mas da observação silenciosa. Notou os elementos que faltavam, a ausência da equipe da tenda, os convidados se dispersando aos poucos e a forma desesperada e não sincera com que Brianna falava com todos. Ele não a confrontou diante da multidão e não forçou nenhuma explicação em público. Apenas permaneceu ali, assistindo ao desmoronamento do casamento, enquanto sua expressão mudava lentamente da confusão para a decepção. No hospital, meu corpo era preparado para a cirurgia sem ruído, sem drama, sem plateia. Eu ouvia o som suave das luvas sendo ajustadas, dos equipamentos sendo posicionados, das instruções calmas trocadas entre enfermeiras e médicos. Não senti triunfo, nem satisfação, nem vontade de imaginar o que estava acontecendo em outro lugar. Meus pensamentos haviam se aquietado, focados em sobreviver, não mais em ser útil. No salão de festas, o colapso chegava ao estágio final. Mais convidados iam embora. Alguns balançavam a cabeça com educação. Outros evitavam olhar diretamente para Brianna. Alguns cochichavam abertamente entre si, sem sequer tentar esconder a decepção. O salão foi se esvaziando aos poucos, deixando para trás decorações inacabadas, familiares confusos e uma noiva incapaz de controlar a situação, por mais alto que falasse. Eu não testemunhei nada disso. E não precisei. Meu mundo havia se reduzido a inspirar devagar, expirar com cuidado e aceitar que a sobrevivência exige mais honestidade do que sacrifício. Quando as portas do centro cirúrgico começaram a se fechar atrás de mim, eu me senti mais leve. Não porque tudo tivesse se tornado fácil de repente, mas porque, pela primeira vez em anos, eu não era mais a pessoa que mantinha todos unidos enquanto se despedaçava por dentro. 2 semanas depois, minha vida já não se parecia em nada com o que fora antes, não porque algo milagroso tivesse acontecido, mas porque eu finalmente havia parado de tentar salvar pessoas que nunca planejaram me proteger. A primeira coisa que soube, sem nem precisar ver com meus próprios olhos, foi que Ethan não ficou. Os papéis seguiram silenciosamente pelo sistema judicial depois que ele entendeu toda a extensão da manipulação de Brianna não apenas contra mim, mas contra ele também. Ele não gritou, não fez cenas públicas, não arrastou o processo pelo amargor. Apenas foi embora de uma vida construída sobre aparência em vez de verdade, escolhendo a distância em vez do dano. Meus pais não desmoronaram de forma dramática, mas o mundo deles se estreitou de maneiras que não puderam ignorar. Sem o meu apoio financeiro, os hábitos confortáveis viraram cálculos cuidadosos. As férias se tornaram lembranças, não planos. As compras passaram do impulso à hesitação. Eles aprenderam o que significa se ajustar sem alguém impedindo, em silêncio, as consequências de suas escolhas. Tentaram me procurar mais de uma vez, não com pedidos de desculpa, mas com confusão, como se esperassem que eu voltasse da mesma forma que a maré volta, sem questionar. Eu não respondi. Cortar o contato não pareceu raiva, nem vingança. Pareceu ar circulando em um cômodo que havia ficado fechado por tempo demais. Troquei meu número. Mudei meus arquivos de trabalho. Parei de me explicar. Pela primeira vez, eu não estava esperando ser necessária. E a ausência desse papel deixou minha vida mais silenciosa, mais estável, mais clara. Daniel nunca tentou me empurrar para ideias de encerramento ou perdão. Ele permaneceu ao meu lado de um jeito que nunca foi barulhento, nunca forçado, nunca pesado. Numa noite, enquanto estávamos sentados em um pequeno parque, sem nada de dramático no ar, ele me pediu em casamento. Não houve discurso grandioso nem cena pública. Apenas a honestidade na voz dele, o calor no olhar e aquele tipo de calma que parece segurança, não obrigação. Eu disse sim sem medo. Nosso casamento não foi grande. Não foi feito para impressionar ninguém. Não havia expectativas para cumprir, nenhuma imagem a sustentar, nenhuma pressão para encenar algo. Aconteceu em um jardim simples, com um pequeno grupo de pessoas que entendiam silêncio, respeito e limites. Usei um vestido que parecia comigo, não um figurino para aprovação.
Daniel ficou ao meu lado sem precisar provar nada a ninguém. E, pela primeira vez, parceria pareceu real. A lição que carreguei de tudo isso não foi sobre vingança, vergonha ou vitória. Foi sobre aprender que o amor não exige autodestruição, que lealdade sem respeito acaba se transformando em abandono de si mesma, e que proteger os próprios limites não é crueldade, é sobrevivência. Entendi que pessoas que só valorizam o que você oferece nunca vão valorizar quem você é. E que, às vezes, ir embora é a forma mais honesta de força que alguém pode escolher. Obrigada por permanecer comigo nesta história do começo ao fim, porque esses momentos não são só meus. Eles refletem escolhas que muitas pessoas enfrentam em silêncio. Se essa história tocou você de alguma forma, eu gostaria muito de conhecer seus pensamentos, suas experiências ou sua perspectiva. Fique à vontade para compartilhar nos comentários porque a sua voz importa mais do que você imagina.